Ladies and gentlemen, Hub Católico apresenta a Ordem da Chama Imbecil. Salve, salve, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Christian Nunes e eu tenho a honra, hoje eu tenho duas honras. A primeira honra é dizer que a Ordem está reunida e a segunda honra é dizer que hoje nós temos um convidado muito especial. Não vou dizer que é o primeiro convidado aqui do nosso podcast, porque o nosso primeiro convidado, na verdade, foi o Sabugo, né? E aí ele não encontrou mais a saída, né? Não tem mais no YouTube, o Padre Cauê já sabe. Ele não saiu mais da sala, todo dia a gente entra pra gravar e ele já tá aqui. Oi, vamos gravar. Mas hoje nós temos a honra de receber, e eu vou começar por ele, né, primeiros convidados, o nosso grandíssimo amigo, Padre Cauê. E aí, Padre, como vai o senhor? Manda um salve pra nossa audiência, abençoa o nosso povo. Belezinha, Deus abençoe. Tamo aí, né? É isso aí. Tamo aí, firmezinho! É. Firmezinho, Padre. Firmezinho, na adrenalina! O Nego Di vai pedir direitos autorais ainda do Ordem da Chama Imperecível. Vai nos ferrar, né? Vai aproveitar que tá sendo processado e vai repassar o processo. Nada de repassar o processo, pelo amor de Deus. Mas é uma grande honra, Padre, nós temos o senhor aqui conosco, né, abrindo aí a nossa... A gente vai ter uma leva de convidados aqui no nosso podcast, e o Padre Cauê é o nosso primeiro dessa leva de convidados. Olha aí, Brasil, olha aí! Olha aí, a gente tinha que começar, né, começar bem, né, Padre? Começar bem, abrir isso aqui com... Eu não quero dizer nada, né? Começa por outro, né, mas tudo bem. Agora já era. Agora já tá gravando. Mas então, fala aí, Humberto, como é que tu tá, meu amigo? O que você está fazendo na noite de hoje? Salve, salve, Christian Nunes. Eu estou fazendo hoje o que faço todas as terças-feiras à noite. Estou gravando um podcast com a Ordem da Chama Imperecível. Aí, aqui com um toscaninho na noite de hoje, uma cervejinha para comemorar esses dias após a 8ª de Páscoa, que a gente segue nas comemorações aqui. Isso aí. Hoje eu tô tomando um vinhozinho também para comemorar, né? Tô tomando um vinho. O problema é que eu não sei parar de comemorar. É dezembro, eu tô comemorando ainda. O negócio é emendar a Páscoa no Natal, né? Vamos lá, o negócio é festejar. E aí, Sabugo, boa noite, meu irmão. O que tu manda? Nosso primeiro convidado, aquele que não foi mais um cara. O eterno convidado aqui, mais uma vez muito feliz por estar com vocês, tomando uma cervejinha. Estou no interior, meus amigos. Não estou mais em Porto Alegre, vim para Constantina, né, cara? Vim aqui para os lados de Frederico Westphalen. Estou aqui do lado onde as estrelas brilham muito mais. Então, cara, a gente está aqui muito bem abençoado. Cara, aproveitar esse tempo aqui. E se a internet cair, já sabe, né? Claro. Constantino é um ótimo filme. E aí, Robinho? Boa noite, geral do Grêmio. Saluto, minha família, como é que estão os amigos? Tranquilos nessa noite que já vem anunciando aí o frio, graças a Deus, a melhor estação do ano está por vir aí, meus amigos. Então, tô feliz em estar com vocês mais essa noite e tenho uma felicidade especial em ter meu grande amigo aí, El Padre Cauê, aqui conosco, né? E desejo uma boa noite para tu que tá ouvindo também, né? Aí o protagonista de uma vida ordinária e simplista, que mais uma vez está aqui presente com a Ordem da Chama Imperecível. Grande. Roberto, nosso comentarista esportivo, boa noite. Manda o teu salve, Roberto. Hoje, viu? Não te deixei por último. Fiz justiça. Não, o Christian tá anotando ali para não esquecer, né? Não deixar por último. Mas estamos aí, mais uma noite, né? Mais uma noite reunidos, então é sempre um prazer estar aqui com todos vocês. Prazer inenarrável. Fala isso aí rapidinho, sem enrolar a língua. Prazer inenarrável. Tô sempre preparado. Muito bem, já estava escrito na tela do monitor. Fala, Leandro, nosso doutor. Doutor Leandro, o grande doc. Fala aí, Leandro. Manda o teu salve. Fala,
Christian, fala pessoal, meus amigos aqui presentes. Um salve especial também para o Padre Cauê, né, que realizou meu casamento, batizou a minha filha, né? É uma enorme alegria poder compartilhar esse tempo aí contigo, Padre Cauê. Grande abraço, vamos nessa. E esse sol aí no fundo. Não entra no negócio do batizar, porque eu ouvi o podcast que o Robinho se revoltou por causa de um barato. Mas não foi por culpa do padre. Não Deixa foi por quieto, culpa do padre. Deixa Não quieto. vamos- Tinha até não cachorro vamos- naquela missa. Tinha mesmo. Eu tava falando. A Igreja de Cristo, né? A Igreja de Cristo é fantástica. Na Igreja de Cristo, olha, todo batizado é Os missionário. animaizinhos Todos são irmãos. subiram de 2 em 2, os animaizinhos. Só faltou o Padre Marcelo bombado lá mesmo. Não fala do Padre Marcelo, que eu devo muito da minha conversão ao Padre Marcelo. Não fala do Padre Marcelo, eu devo muito. Tô falando bem, Não, teve que rezar muito pra chegar naquele shape. Então eu quero ver, então agora o senhor fica bombadão também, que nem ele. Não. Isso também não. Não exagera. Aí não, Diego, vamos respeitar, aí não. Mas é verdade, né? O Padre Cauê fez o casamento de todo mundo que casou. Todo mundo aqui. Fez o casamento, né? A maior parte dos batizados também, dos filhos, né? Não nossos. Padre Cauê batizou. O Padre Cauê é um grandíssimo amigo da ordem, hein? O Padre Cauê é mesmo membro honorário da ordem. Se não era, agora eu disse que é e tá gravado. Então agora já era, tá decidido. Membro honorário da ordem. Então, pessoal, sem mais delongas, sem muitas delongas, vamos nos aprofundar, nos adentrar no tema de hoje. Todos nós sabemos que a vida do homem nesta terra é uma batalha. Nós estamos constantemente batalhando e o nosso pior inimigo, o nosso inimigo mais formidável nesta batalha é nada mais, nada menos do que nós mesmos. Meu próprio inimigo sou eu, o seu próprio inimigo é você mesmo. E dentre as inúmeras batalhas contra o eu que nós travamos, uma que talvez seja a mais árdua, a mais difícil de vencer, seja a batalha contra a preguiça. A batalha contra a preguiça, que é a mãe de todos os vícios, né? Quando a gente baixa a guarda, e se entrega para a preguiça, pode ter certeza que muitos outros inimigos irão adentrar as nossas muralhas. Portanto, o tema do podcast de hoje é como a preguiça é corrosiva ao homem. Então, eu vou começar hoje pelo nosso convidado, né, Padre Cauê, que eu acho que é o mais apto para iniciar este podcast. Padre Cauê, por favor, dê suas primeiras impressões sobre o tema. A primeira coisa, né, eu quero reivindicar um podcast da Ordem da Chama Invencível só para falar bobagem. Então, mas é o que a gente faz aqui. Vocês falam coisa séria, mas eu gosto de falar as bobagens, tem que ter um momento de bobagem. Mas falando do tema sobre a preguiça ela é um vício no qual nós precisamos nos educar muito para vencê-lo, ainda mais porque a preguiça ela é aquele vício muito que se dá muito na linha da pessoa, isto é sempre próximo, não é porque seja próximo, mas ela é muito individual, é um vício muito individual. Claro que afeta as outras pessoas ao redor, claro que afeta, mas de modo especial ela tende a ser um vício mais particular, que as pessoas não veem, e aí que depois se transforma, né? Hoje a gente vê muitos termos novos no português, então muitas palavras bonitas para dizer coisas. Então, assim, a preguiça, a gente fala aí sobre procrastinar, né? Então, vamos usar uma palavra bonita para preguiça. Não, eu estou procrastinando. Né? Não, procrastinar é preguiça mesmo. Vagabundo! Não, a gente tem que, eu acho que nesse ponto, em algum momento eu acho que vocês vão falar isso, e vocês são mais inteligentes do que eu, ainda mais neste momento da noite, depois de um dia árduo, para todos nós, mas para o padre a gente se arrebenta sozinho, né? Não é isso que eu falei, Cristiano, não é isso que eu falei, pelo contrário. Tá tudo gravado aqui.
Mas a diferença, eu acho que depois a gente pode fazer uma diferenciação entre procrastinar, a preguiça, e o que nós temos muito no nosso tempo hoje, que são pessoas que têm a depressão, e, por exemplo, a depressão causa uma dificuldade nas ações cotidianas ordinárias da vida, né? Eu acho que a gente tem que fazer duas distinções bem claras disso, para a gente não se perder em achar que é tudo a mesma coisa, né? A preguiça é um vício que tem que ser combatido, que precisa que nós precisamos lutar contra ela, mas existem situações particulares em que ela já não se torna não é um vício, não é que ela não se torna, mas por outros motivos, por outros fatores. Aí nós não estamos falando de preguiça, mas nós estamos falando de uma depressão, uma crise psíquica, uma questão patológica, né? Tem que fazer um pouquinho essa distinção. Mas já comecei a falar, agora é com vocês. Muito bom, Padre. Beto, o que tu acha disso, cara? Cara, eu fiquei feliz hoje que tu começou pelo Padre Cauê, cara, porque, sempre começa o podcast jogando já direto na minha cara, né? Vamos começar a discutir aqui. Assim. Quase dei aquela engolida do seu Madruga. O Beto queria ter começado, é isso que ele tá te dizendo, Cris. Não, Deus livre, a honra é toda do Padre Cauê. E eu tenho para dizer assim, eu tenho para dizer que, padre, se eu tivesse carregando um saco de batata nas costas o dia inteiro, eu ia estar me sentindo muito cansado também, padre. Então, bora emagrecer, padre. Bora ficar que nem o padre Marcelo Rossi lá, trincado, assim, ó. Fortão, padre. Oh, meu Deus, cara, meu Deus. O homem me reclama que não começa, e quando começa com os dois pés. Ele dá com o pé na porta até do padre. Ô, padre. Chamar um padre de gordo é pecado? Só para eu anotar aqui. Não é pecado, porque o pecado é dizer assim, isso era um gordinho. Gordinho, não. Tem que cuidar o palavrão. Eu ia dizer o palavrão. Gordinho, não me chama de gordinho, porque 134 quilos não é gordinho, é gordo. Olha, é um Corsa, né, padre? Um Corsa eu não sei, mas um Fuca é certo. Não, seria pecado, cara. Seria pecado mesmo se eu tivesse chamado o padre de gordo e ele fosse magro, né? Então, acho que no caso aqui não é pecado. Não é pecado. Depois vão querer pedir para se confessar, padre. Não, mas brincadeiras à parte aí, sabe? O Padre Cauê, eu amo muito ele. É um grande padre e é um padre muito querido pra gente aqui da Sociedade dos Guelfos, né? Que todos nós somos, e também para essa ordem aqui. É um padre que sempre nos ajudou, nos acolheu, sempre nos deu muito carinho e muita amizade, né? Uma relação humana muito próxima, assim. Então, brincadeiras à parte, aí fica a minha reverência. Bota de fundo agora, fundo de quintal. A amizade! Depois na edição a gente vai botar, viu, Thiago? Bota a música aí. Mas sobre o tema, né? Vamos lá, vamos pegar o tema aqui. O problema da preguiça é como tu começaste a dizer ali, né, Christian? Ela corrói a nossa vida. A preguiça, ela vai corroer os nossos projetos pessoais, ela vai corroer os nossos relacionamentos, ela corrói diversas instâncias da nossa vida. Nós quando estamos ali no início da adolescência, nós temos diversos sonhos, né, muitos projetos, e como o Robinho gosta de dizer, né, que não devia existir adolescente, né, o cara devia passar da infância para a idade adulta, né? O adolescente ele é um caos, né? A gente tem diversos projetos e a gente, ao mesmo tempo, tem uma desincronia entre as nossas perspectivas, os nossos objetivos e a realidade, né? Porque para o adolescente parece que as coisas sempre são muito mais fáceis do que elas são, né? O adolescente acha que com 18 anos ele vai ser rico, vai estar tudo certo, e a vida dele vai ser aquele voo de cruzeiro, né? E só que existe um dado muito importante, né? A nossa geração, ela não foi ensinada, não foi educada nas virtudes, não foi ensinada a ser
nós não fomos ensinados a ser crianças diligentes, crianças organizadas, né? Crianças que tivessem determinadas tarefas a cumprir, com prazo e tudo mais. E isso acaba repercutindo negativamente na adolescência, né? Porque a gente não consegue levar a cabo ali os projetos mais básicos, né, que um adolescente tem, que é basicamente estudar e trabalhar, porque um adolescente já devia estar trabalhando, né? O adolescente que não está trabalhando e não tem nenhum motivo para não estar trabalhando, nenhum motivo grave, ele está fazendo errado, tá errado. Essas coisas acabam criando nessa pessoa que ainda está em desenvolvimento um modo de proceder que depois vai ter grande repercussão na vida adulta. Vai levar um colégio nas coxas, vai levar depois uma faculdade nas coxas, vai ser um profissional medíocre, né? E se for medíocre é bom ainda, porque pode ser um profissional abaixo da média. Eu e o Robinho, nós somos do direito, né? E aqui eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que quem é do direito tem plena condição de se formar sem estudar. Tu consegue acabar a faculdade, colar lá o grau, sem estudar quase nada, né? Tu estuda ali um pouco para as provas, faz alguns trabalhos ali e tu vai conseguir te formar. Então, o nível de exigência é abaixo do medíocre. Isso cria uma cultura de homens e mulheres preguiçosos, intelectualmente preguiçosos, que têm preguiça de pensar, que têm preguiça de se comprometer com coisas que demandem um pouco mais de trabalho. E para as pessoas que têm essa vocação que nós temos, né, que somos leigos e casados, acaba comprometendo, embora o padre tenha muita razão em dizer, né, que é um vício pessoal, mas essas coisas acabam comprometendo a vida em família, né? Para uma mulher é muito duro suportar um marido preguiçoso, suportar um cara que não faça nada em casa, suportar um cara que trabalha ali as horas que ele tem que trabalhar, chega em casa e põe os pés para cima, né? Que, com perdão da expressão, mije na tampa do vaso e não passe o papel higiênico, né? Vai lá, padre. Não, só para... Eu acho que eu vou me corrigir, porque eu falei na questão do como um vício pessoal, porque ele, em primeiro momento, atinge a pessoa no seu indivíduo, porque cria uma situação humana na família problemática, né? Muito problemática. Muito problemática. Então, porque a pessoa, ela tem sempre... A preguiça é um vício que, de alguma maneira, as pessoas vão suportando ao redor. E com o termo suporte mesmo, vão suportando a situação. Mas, isso eu vou fazer, por isso que eu quero fazer a correção. Nesse sentido, todo o nosso vício, ele afeta não somente a mim, mas aqueles que estão ao redor, como o meu pecado. Meu pecado não afeta somente a mim, mas todo o corpo místico da igreja. Então, entender eu não expus corretamente nesse sentido de que o meu erro afeta todo o conjunto ao redor, né? Então, um padre preguiçoso vai afetar uma paróquia, um pai, uma esposa que vive a preguiça vai afetar a vida de família, um solteiro ou mesmo um casado no seu trabalho vai afetar os seus colegas de trabalho, a direção, enfim, tudo. Eu não posso só olhar que é um vício pessoal, sim, é um vício pessoal, mas como todo pecado, como tudo aquilo que é ruim, afeta a todos. Nesse sentido, eu quero só fazer essa correção, porque tem que fazer... eu volto a dizer, é uma questão pessoal, mas que sempre afeta, porque o pecado pode ser pessoal, enfim, mas ele sempre afeta a todos, né? Nesse sentido. Não, mas eu compreendi o que o senhor quis dizer ali, era no sentido de que a preguiça não depende de outras pessoas para que tu seja preguiçoso, né? Tu pode viver a preguiça dentro da tua própria vida e subjetividade, né? Se tu for um solteirão ali, ela vai corroer provavelmente somente a tua vida, embora, né, a um nível espiritual, sim, afete todas as pessoas. E eu vejo que esse é um grande drama, assim, que nós vivemos hoje, né? Que nós temos diversos meios, né, para viver a preguiça. Diversos meios para, como o padre Cauê estava dizendo ali, procrastinar.
As redes sociais são um instrumento de procrastinação. Netflix, quando tu te depara ali, tu maratonou uma série e procrastinando coisas importantes que tu precisava ter feito. Então, a sociedade hoje, o mundo, a nossa forma de viver, nos oferece N formas de viver a preguiça de uma maneira que é totalmente aceita. Né, totalmente aceita. Então, eu começo assim a reflexão aí, agora jogo a bola para os meus irmãos. Vai lá, Leandro. Sobre essa questão da preguiça, né, que o Humberto, o padre já comentavam, né, sobre a gente ter várias desculpas, né, vários motivos, né, para realmente a gente agir de forma preguiçosa. A gente pensa muito da malícia. Eu vou ser preguiçoso, eu prefiro ver uma televisão, eu prefiro ver um futebol ao invés de estudar, prefiro, né, colocar as pernas para cima aqui quando chego em casa, em vez de ajudar a minha esposa ali a lavar uma louça, ou cuidar da nossa filha, fazer uma madeira, coisa que o valha. Mas, por vezes, a gente pode ser enganado por uma preguiça que a gente acaba não percebendo. Por exemplo, quantos de nós, né, eu pelo menos aqui, eu assumo, né, um tempo atrás eu estava no trabalho, cara, não estou nem um pouco afim de fazer esse trabalho. Cara, vai ter o retiro lá dos Guelfos, vou preparar essa formação. E o cara fica pensando assim, tô fazendo uma coisa boa, fazendo uma coisa legal, né? E acaba basicamente agindo de forma preguiçosa, né? Agindo com preguiça, e não toma aquilo como algo culposo, porque está fazendo algo que, em tese, é algo bom. Vou preparar uma formação, né? Vou desenvolver aqui bem o meu apostolado. Mas como que tu, né, vai fazer uma ação boa se tu está utilizando o teu tempo, que era o tempo para tu dedicar ao teu trabalho, né, a auxiliar os teus colegas, a entregar as demandas com antecedência, enfim, ou simplesmente cumprir os prazos. Então, tu tá realizando um mal e não tá percebendo que tá realizando mal, né? Então, muita gente pode cair, às vezes, nessa falácia de achar que, olha, tô fazendo algo bom aqui, tô preparando uma formação. Tô lendo. Tô fazendo a minha leitura espiritual, né, no meio do trabalho, né? Ou coisa que o valha. Então, muitas vezes a gente pode ter esse pensamento malicioso, não, vou fazer outra coisa, vou ver um jogo, vou ver um futebol. Mas, às vezes, não. A gente pensa que tá fazendo algo bom, mas, na verdade, a gente tá agindo com bastante preguiça. Era essa a mensagem que eu queria comentar em cima do que o Humberto e o padre tinham comentado. Olha só, né, como o pecado ele pode mascarar as coisas, né? Pode mascarar as coisas, mascarar as nossas ações ruins como se fossem coisas boas, coisas bonitinhas. Roberto levantou a mão. Eu agora, o Leandro, o Humberto tava falando e eu tava me identificando, né? Pensando, quantas vezes eu tava no mestrado e eu tava preparando a catequese que eu tinha que dar de noite, né? Agora tô aí agora me entregando pro padre, no final do encontro, no final ele manda assim, agora deu de catequese pra ti. Pois é. Mas entregou pro chefe agora. Mas, não, e isso é uma coisa que que a gente pensa, né, tô indo bem, né, com essa questão que o Humberto falou da mediocridade na faculdade, assim, eu sempre estudei coisas que eu tinha naturalmente talento, assim, então para mim é muito fácil de me desenvolver, assim, só que tu chega numa hora que a preguiça, ela cobra um preço, porque chega uma hora que o esforço vence o talento, então tu pode ser bom naquilo que tu faz, tu vai ter facilidade, mas chega uma hora que aquela tua preguiça de tu tava dando pro gasto, e chega uma hora que aquilo cobra um preço, chega uma hora que tu tá lá na frente, e tu não tem, né, tu sabe, tu olha, eu tô aqui, né, fazendo uma coisa super complexa e eu não aprendi o básico, porque lá atrás eu não precisava estudar, sei lá, né, a faculdade não precisava estudar, muito no começo da minha faculdade eu não precisava também, então quando eu precisei, eu não sabia, e aí a gente vai, e aí essa falsa virtude, ela cobra um preço mais alto depois, né, e que às vezes a gente se esconde assim, não, é porque eu tô indo bem, eu sou bom nisso, eu não preciso. Não é porque não precisa, é porque tu é preguiçoso. E eu falo tu, mas é eu, né? Eu sou preguiçoso. Vai lá, Beto. Só quero pontuar uma frase excelente do Roberto, né? O esforço vence o talento. Isso aí é bonito de ouvir, porque isso daí, cara, é algo que nós perdemos de vista.
Porque às vezes a gente se acha um pouquinho acima da média, assim, acha que eu tô dominando aqui a situação, tudo certo. Mas nós percebemos que as pessoas que realmente fazem diferença, né, na sociedade civil, não vou nem entrar no campo espiritual aqui, na sociedade civil, são as pessoas que aliam tanto o esforço com o talento. Porque a pessoa que tem uma certa facilidade, uma propensão a algo, né, ou uma vida intelectual, ou qualquer coisa assim, e emprega ali também muito esforço, cara, essas pessoas, elas realmente fazem a diferença, e a gente vê essas pessoas se destacando naturalmente nas coisas, né? E, lógico, existe o caráter da providência divina, assim, que atua e que muitas variáveis não dependem da gente, mas o esforço aliado ao talento, ele é uma máquina que pode renovar o mundo que a gente vive. Eu só quero pontuar também a frase do Roberto e dizer que, na verdade, a frase do Roberto é do Rock Lee, do Naruto. Meu, Naruto não, né, velho? Não. Meu, e sabe como é que você disse? Eu não assisti Naruto, né? O Léo assistiu, não falo que o Léo assistiu. Mas, assisto até hoje. Tô brincando. Eu assistia não, né? Toda vez que eu ligava no SBT e tava dando Naruto, era o mesmo episódio, que era desse louco do Rock Lee lutando com o Gaara do deserto. E aí eu me lembro sempre dessa porcaria, porque faz sentido, meu. Na verdade fazia sentido. É que a própria historinha do personagem, ela faz sentido. Porque dentre vários, isso tem até a ver com o podcast, dentre vários personagens ali, vários ninjas super talentosos que podiam usar altos golpes ali, ninjutsus e não sei o que, ele não conseguia, né? Ele não tinha essas habilidades. O que ele conseguia fazer era dar porrada. Era só o que ele conseguia fazer, ele não tinha nenhuma habilidade especial. Então ele era tido como todo mundo subestimava ele, mas ele tinha na cabeça que, né, ele foi ensinado que o esforço, né, um esforçado poderia superar um talentoso, né, que o esforço dele compensaria. Então ele treinava muito mais do que qualquer um ali, qualquer colega de equipe dele, qualquer personagem ali, ele treinava muito mais, e aí ele realmente se destacou, na verdade, né, pelo menos nesse episódio que eu vi, ele estava se destacando, né, esse episódio que ele viu, né, ele só viu esse, né, mas... Pior que é verdade, cara, esse, mas não, viu mais uma meia dúzia, mas esse aí marcou, porque sempre que eu olhava no SBT, né, tava dando esse mesmo episódio. E outra coisa que eu queria dizer antes de passar a palavra... Podia ter dado exemplo de Dragon Ball e veio falar de Naruto, velho. Não. É que esse exemplo em específico aparecia do... Nossa, nesse episódio que eu vi... cara, eu tô ficando muito velho, porque as minhas referências terminaram em Cavaleiros do Zodíaco. Aí, ó, vamos mudar o assunto do podcast e vamos falar de Cavaleiros do Zodíaco. Podemos falar, vamos mudar agora, Mas a outra coisa que eu queria dizer, né, é que enquanto o Humberto estava falando ali do homem preguiçoso, né, é muito difícil para uma mulher conviver com um homem preguiçoso, né, que não tá ali, né, a mulher trabalhando e o cara não tá nem aí, não tá cumprindo o seu dever, porque na real é isso, o cara não tá cumprindo o seu dever, não tá cumprindo as suas obrigações, né, seu papel de homem. A gente vê como a preguiça e se entregar para esse pecado, como para qualquer um, né, faz do homem um covarde. Esse preguiçoso aí que não cumpre o dever dele por preguiça, que não pega o seu papel de homem porque quer fazer sua vontadezinha, porque quer assistir o seu Netflix, porque quer se entregar para sua preguiça mesmo, quer abraçar a preguiça. Esse cara é um covarde. Ele se furta tanto de cumprir sua obrigação, quanto de ter, né, o mínimo de esforço possível para se destacar. Esse cara não vai querer se destacar, né? O preguiçoso, ele não quer se destacar porque dá trabalho, se esforçar dá trabalho. Pô, eu não tenho talento para isso, eu vou ter que estudar muito, eu vou ter que trabalhar muito. Pô, mas eu tô fazendo aqui o feijão com arroz e tá bom, tô ganhando meu dinheirinho aqui,
tô conseguindo pagar minhas contas, né? Porque o preguiçoso, ele vive para pagar conta. Ele vive para pagar conta. Ele não pensa em dar uma condição melhor para a família, em dar uma condição melhor para sua esposa, né? Em conseguir meios de sustentar melhor a sua família. Não, porque tá bom, tô pagando as contas aqui, né? E isso é uma covardia absurda. Isso é fugir da luta, né? É como a gente disse aqui no começo do podcast, né? A vida do homem aqui é luta, é batalha. E o preguiçoso, ele é um covarde porque ele se furta dessa luta, ele se furta dessa batalha. O Robinho tinha levantado a mão. Buenos amigos, então eu quero começar com o ponto que o Beto levantou a respeito da minha revolta com a adolescência, né? Meu problema não é nem tanto com os adolescentes, mas é especificamente com a minha experiência enquanto adolescente, né? Porque sem dúvidas foi o momento mais aparentemente feliz da minha vida, né? Em que eu experimentei de algo que eu relacionava com liberdade, mas, na verdade, foi durante a adolescência, né? Durante todo esse período que eu, fazendo uma leitura da minha própria biografia, da minha própria vida, que eu percebo que todos os problemas que eu tenho, né, com a minha relação pessoal com a preguiça, eles se insurgiram, né, durante esse período da minha vida, adolescência, um período em que os meus pais já não se faziam tão presentes na questão da disciplina, em alguns pontos básicos, né, como levantar na hora, cumprir suas tarefas ali com os estudos, entendeu? Tu mantenha a tua roupa, o teu quarto minimamente organizado, etc, etc. Então, no momento em que eu perdi esse norte de liderança, de mestria, eu comecei a me jogar, enfim, nas delícias que, na verdade, a preguiça ela te apresenta, né? Porque, como todos os vícios, talvez, ou a maioria dos vícios, a preguiça ela também te gera te gera sensações muito agradáveis, nas quais o teu corpo pede a todo momento, né? Então, a grande questão com a adolescência basicamente foi essa. Então, porra, cara, hoje eu com o Marcelo aqui sob minha tutela, né? Ele tá ferrado na minha entendesse, porque eu tô esperto quanto a isso, né? Eu tô correndo atrás do meu prejuízo e esperto quanto a isso para com meu filho, né? Para que ele não incorra nos mesmos erros que eu cometi, né? Então, a questão da disciplina é uma coisa essencial e a gente não pode perder o norte, né? Porque durante anos da minha infância, que eu acordava no horário certo, dormia no horário certo, tinha ali minhas tarefas muito bem desenhadas, designadas, tinha uma rotina diária que tinha forma, né? Isso tudo se perdeu e não se encontrou mais em sua plenitude, ainda hoje, na vida adulta, em que eu me encontro nessa circunstância de vida. E por falar em circunstâncias de vida, cara, eu noto que a preguiça, o grande perigo da preguiça é em não ser plenamente compreendida, né? Porque a preguiça é muito mais do que passar um domingo na cama, ou vadiando, ou assistindo um programa de televisão, enquanto as tuas obrigações, suas tarefas vão se acumulando, né? Porque a preguiça ela não afeta somente o campo físico, ela não afeta somente o teu corpo, não afeta somente o teu lar, não afeta somente as tuas funções seculares, né? A preguiça ela também afeta o teu intelecto e a preguiça também afeta o teu espírito, né? Então, eu costumo dizer, cara, que as mesmas virtudes que uma pessoa precisa para meter um shape maneiro, para emagrecer, para ser laboral, que, cara, as mesmas virtudes ou um conjunto básico de virtudes que vão te levar a ascender no campo físico da vida também vão te levar à ascensão no campo intelectual e também vão te levar a ascender no campo espiritual, né? No teu compromisso com Deus, na tua proximidade e para que teu amor com Cristo Jesus aumente, né? Então, se eu me encontro assim afetado por conta desse mal, desse vício,
E eu insisto em dizer que, porra, cara, todo podcast que eu participo na condição de um paciente que apresenta os seus sintomas e alerta o pessoal. Olha, cara, tô passando por essa merda aqui, que era Deus que, né, que tu não passe por isso também, que tu não seja isso, entende? Então aí eu tenho o meu problema em específico, que eu já até partilhei aqui com todos que consomem o nosso produto aqui no podcast. O problema com a sexualidade, por exemplo, é muito mais do que uma depravação sexual, entende? Ou o meu problema com a falta de constância é muito mais do que o meu desgosto assim, pelas tarefas do dia a dia, enfim. A preguiça, ela vem por trás, empurrando esse mar de bosta para minha vida, né? E atuando como uma grande mãe, né? De todos os males que eu preciso ainda vencer, né? Então, porra, cara, se a preguiça ela é a mãe de todos os vícios, o desânimo é o maior trunfo do demônio, né? E um ser desanimado, me parece que necessariamente vai ser um ser preguiçoso em alguma dessas realidades, né? A física, espiritual ou intelectual, ele vai ser um cara desanimado em alguma dessas realidades. E termina aqui essa abordagem, gurizada, dizendo que na vida a gente tem oportunidades, né, que são graça. Que é graça, né? Tudo é graça no fim das contas. O filme Todo-Poderoso 2, apesar de ser um filme muito ruim para comédia, ele tem uma mensagem interessante, onde Morgan Freeman, com toda a sua eloquência, ele passa uma mensagem interessante, que é aquela que Deus ele não vai fazer um cara mais humilde, mais paciente, te fazer um cara mais caridoso, mas ele vai te dar oportunidades na tua vida, nas circunstâncias que tu vive, para que tu seja tudo isso. Então, tu tem a oportunidade de ser tudo isso, né? De ser uma pessoa virtuosa, né? Todos os dias. Mas a preguiça é aquela que te impede de abraçar essas oportunidades. E esse é um ponto interessante, porque apesar de todos nós termos oportunidades na vida, ninguém é obrigado, né? Porque tudo é permitido, mas nem tudo convém. Ninguém é obrigado a aproveitar oportunidade nenhuma da vida, né? Então, aí que eu percebo também uma necessidade de que a meritocracia seja um assunto tratado mesmo, que as pessoas que conseguem vencer nesses campos, que aproveitam as oportunidades que Deus dá, que elas de fato sejam apresentadas, né? E enfim, a própria igreja, ela é mestra nisso, com toda a experiência que a gente tem com os próprios santos, né, que são seres humanos ali que conseguiram combater o bom combate, que venceram a corrida, que guardaram a fé, né? Então, que esses pontos aqui abordados sejam um grande alerta ali para todos que ouvem, né, que a preguiça ela tá aí e pode assolar a todos nós em todos os âmbitos da existência. Muito bem, o Leandro ele já foi o primeiro a levantar a mão dos três que levantaram. Ô, Padre Cauê, quando o senhor quiser falar, o senhor pode atravessar e falar, porque se for esperar esses vagabundos deixarem, ninguém deixa ninguém falar aqui. Só que é um rolo compressor, a gente podia ficar 5 horas falando aqui, tranquilamente. Vamos falar do rolo compressor agora. 1979, 75... Calma, padre, calma. Eu sou favorável, hein? Não fui eu que citei, foi o Christian que falou. Não fui eu que citei. Eu só aproveitei o gancho do Christian. Mas voltando ao tema. Tu me entendeste. Voltando ao tema da preguiça, uma coisa eu acho que é fundamental e que a gente vai percebendo com o tempo, né? A maturidade de algo que é bom e ao mesmo tempo é ruim, né? Mas na vida a gente vai amadurecendo, a gente vai vendo certas atitudes que as nossas famílias tomavam. Então, por exemplo, assim, por que a gente aprendeu a arrumar a cama?
Porque a cama arrumada, ela é sinal de que as coisas vão bem, eu acordei bem, né? Por que eu preciso ter um roupeiro raso? No seminário nós tínhamos uma máxima, né? No seminário nós tínhamos uma máxima. Tinha diretor espiritual que dizia assim: eu vou no teu quarto hoje para ver o teu armário. O meu assistente, né? O meu assistente, ele fazia. Nós tínhamos 2 conversas. Uma era no gabinete do reitor, e a outra era no meu quarto. E aí tu arrumava o quarto, coisa assim. E às vezes, muitas vezes, o assistente ia no nosso quarto para ver assim como é que estava o quarto. Então, claro que não adianta por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Mas a questão da ordem dentro do quarto de um seminarista, do armário, na minha época de seminário, mas isso é uma coisa que eu conservo até hoje. Quando eu cheguei aqui na Bom Jesus, uma das coisas que o Padre Márcio, eu era vigário, o Padre Márcio, administrador paroquial, pediu que fosse comprada uma cama para mim. Aí fui com os paroquianos comprar uma cama. Essa história é interessante, assim. Ela vai ter nexo, fiquem calmos. E aí eles queriam dizer: padre, vamos comprar uma cama de casal pro senhor. E eu surtei, né? Padre novo. Eu me lembro. Não. Eu digo não, cama de casal não. Cama de casal não é cama de padre. Padre é solteiro, eu sou celibatário, eu não quero uma cama de casal. Tudo bem que eu não era tão gordo quando eu estou hoje, né? Hoje seria até bom uma cama de casal para mim, porque eu caberia inteiro. Uma cama de quarteto. Não, mas claro que isso me ajuda. Então, mas aí eu disse, não, eu quero uma cama de solteiro. Na última análise, eu não comprei a cama de solteiro por causa que ela é mais fácil de arrumar. Mas a importância de primeiro, saber quem se é. Segundo, o meu estado de vida. E segundo, eu preciso ter essa ordem mínima, que é arrumar a cama. E eu sempre tenho essa rotina. Eu vou pro banho, eu deixo a cama desarrumada, vou pro banho, saio do banho, arrumo a cama. Essa é uma rotina, e depois eu vou para oração, evidentemente, né? Então, assim, esse mínimo, são coisas mínimas, a preguiça a gente vence no mínimo. E nós, talvez, vemos cada vez mais a geração primeiro, são poucos irmãos, né? Quando tu não tem um quarto para dividir, como é que tu vai ordenar tuas coisas? Tu deixa do jeito que tiver. Porque vai ter alguém que vai limpar, vai ter alguém que vai cuidar, vai ter alguém que vai dobrar tua roupa. E com o passar do tempo, o ter irmãos, isso eu agradeço a Deus, porque eu tinha que dividir o quarto com as minhas irmãs. Nós éramos 3 para dividir um quarto. Não era um quarto para cada um. Não tinha isso. E eu dividi o quarto com as gurias. E estava tudo bem. Estava tudo bem. E esse exercício de, nas minhas coisas, eu tenho que arrumar, não é a minha mãe, não é a minha irmã, não é a minha avó, eu tenho que arrumar minhas coisas, esse exercício é fundamental para depois, na vida adulta, não viver uma vida baseada no outro, né? Dependendo do outro. Voltando à questão do marido preguiçoso, né? A esposa, se a esposa se destina unicamente à criação dos filhos, por exemplo, que infelizmente não é a maioria dos casos, né? Mas no caso de a esposa cuidar da casa, ela tem um trabalho braçal que passa muito mais do que 40 horas semanais do que a CLT. Muito mais. Se o esposo não ajudar, é um absurdo. É um absurdo. Quando esposo e esposa trabalham fora e têm os filhos ainda, os dois têm que ter um nível de comunhão contra essa preguiça, porque tem que ser estabelecida uma ordem. E com isso eu já vou, talvez eu vou entrar no tema, eu não quero encerrar aqui, mas a solução para se vencer a preguiça é a ordem. Ter ordem para as coisas.
ter ordem para a preguiça. Ela não gosta de lista, a preguiça não gosta de horário, a preguiça não gosta de... Mas uma coisa é importante recordar, e isso eu me lembro na época da farmácia, quando eu trabalhei antes de entrar no seminário. Quando a gente tinha que superar a meta, a gente ganhava 200, 300, 400 reais no final do mês a mais. Mas para tu superar a meta, para tu chegar na meta, tu tinha que fazer coisas, vender tantos remédios daquele tipo, vender tantos daquele outro, vender tantos daquele outro. Tu tinha que ter uma lista, tu tinha que te organizar para que aquilo acontecesse. Tu tinha que deixar a mediocridade, tu tinha que deixar a preguiça de lado, tu tinha que ser astuto. E a ordem, ela exige de nós a prioridade dos valores, né? O que é essencial e o que é menos essencial, e assim vai educando e vai formando nesse sentido. Mas eu creio eu creio muito nisso, assim, que a nossa realidade de hoje, ela não favorece a virtude da ordem, e pelo contrário, ela favorece ao vício da preguiça. Aquilo que já foi dito também no início, Netflix. Eu queria muito, né? Uma das coisas que eu tinha dito, assim, depois do mestrado, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser olhar o Netflix, todos os Cavaleiros do Zodíaco, todas as sagas dos Cavaleiros do Zodíaco. Eu cheguei e disse assim, tu é um marmanjo de 34 anos, tem uma paróquia nas costas, tu também ajuda na promoção vocacional. Vai ver isso? Não. Se sobrar algum tempo de descanso, faça isso, mas não é isso. Sim. A maturidade vai formando a gente e vai nos deixando, e a maturidade, ela é muito boa, e com isso eu vou terminar, pela 10ª vez eu falo que eu vou terminar. A maturidade é uma coisa... Hã? Pode continuar, nem se preocupa. Não, o podcast é de vocês. E eu achei mais interessante que vocês estão falando, que eu estou bem perdido. Minha linha está ótima. Mas quero terminar essa questão da maturidade. Tu vai chegando no momento da tua vida que tu não vai conseguir mais dormir até as 11, meio-dia, no domingo, por exemplo. Tu vai acordar às 5, 6 da manhã, o horário que tu acorda habitualmente, inclusive no domingo. E isso é muito estranho, porque tu diz assim, tá, mas eu quero descansar. Sim, mas a questão não é... O corpo já não precisa de tanto sono. O corpo precisa ser útil. O corpo precisa ajudar, o corpo precisa servir, o corpo precisa disso. Ele não precisa ficar na cama, ele precisa servir. Essa é a necessidade que o teu corpo está pedindo. A oferta que tu tem, a oferta de vida, no teu estado de vida, para o outro. É isto que tem que acontecer, e não outra coisa. Perfeito. Leandro? Em cima disso tudo, eu queria basicamente comentar, né? Sei que já ficou... O pessoal comentou sobre isso, mas para deixar assim bem explícito, no fim das contas, a preguiça, né? O quem é preguiçoso acaba sendo uma pessoa totalmente egoísta. O preguiçoso é aquele que só pensa em satisfazer as suas vontades, em detrimento do dever, né, que ele deve ter para com outras pessoas e para com Deus. Então, acho que é importante, né? Quem é preguiçoso é egoísta, e quem é egoísta não ama. Acho que é um ponto para deixar aqui bem claro. Uma outra questão, né, que eu também queria deixar pontuado é que aquela pessoa que realmente ela tem talento, né, como o Roberto já comentava, mas ele não vive o esforço. Ok, o que eu tenho aqui já é o suficiente para eu viver, já é o suficiente para eu, né, ter uma boa relação no trabalho, com os amigos, eu não preciso me esforçar mais do que isso. Acaba que quando a gente, enfim, né, se deixa levar por esse pensamento, né, por óbvio, como já foi comentado, acabamos assim vivendo a preguiça, mas acabamos também, quando nós não nos esforçamos e vencemos esse vício, acabamos deixando de lado também uma virtude muito importante, que é a magnanimidade. A magnanimidade que é uma virtude, né, onde a pessoa é capaz de traçar as mais elevadas metas, né, e se aperfeiçoar como pessoa, como ser humano, né, sendo um profissional muito melhor, um profissional magnânimo, um pai, um filho, um esposo, um profissional magnânimo. E a pessoa que também vive, né, que
ao contrário da preguiça, vive a magnanimidade, ela se aproxima muito mais daquilo que Deus pensou e idealizou para ela durante a vida. Então, como é importante a gente pensar também que a preguiça, ela nos afasta daquilo que Deus projetou para nós, né? Daquilo que Ele idealizou para nós, daquilo que Ele traçou como meta e missão para nós aqui nessa vida. Então, queria deixar, enfim, né, pontuada essa questão também. E tinha mais um ponto aí que eu queria comentar, mas agora não lembro e deixo para os meus colegas aí. Tá ficando velho, doutor. Vai lá, Sabugo. Dormiu. Acho que a Clara acordou, ele botou alguma coisa no chat ali. Passou 1 hora, eu acho, por exemplo. É verdade, então pode ir lá, Humberto, que tu levantou a mão também. Tá, deixa que o tirolês vai aqui, então. Eu quero discordar brevemente, assim, da tua fala, Christian. E em alguma medida... Tá, Roberto, não precisa mais, então. Então, pessoal, a gente vai encerrar por aqui. e da fala do Leandro também. Não pelo conteúdo em si, porque acho que vocês têm razão. Que a preguiça, ela denota egoísmo, que ela denota uma falta de coragem também, mas ela não é um processo consciente. É isso que as pessoas, elas estão de alguma maneira anestesiadas, né? Porque o nosso estilo de vida faz com que nós todos, né, até que sejamos acordados, né, despertos, estejamos de alguma forma anestesiados para as realidades. E cara, as pessoas estão vendo a própria vida transcorrendo diante dos olhos e não se dão conta de que existe algo ali que está corroendo os projetos delas. E elas não são necessariamente covardes, elas talvez não se deem conta, elas não estão atentas, elas não estão prontas. Vai lá, padre. É a falta, não, só quero complementar, é a falta do conceito de eternidade. Quanto mais o homem não tem um senso pro eterno, eu nunca esqueço que um padre falou, né? Ele sempre disse, padre Leandro, né? É melhor que uma pessoa tenha uma religião, qualquer que seja. E ele dizia, tá, mas como assim qualquer que seja, padre? Porque a pessoa com religião, ela tem um senso do eterno. A pessoa que renega, que rejeita, ou que adere a uma filosofia, o que seja, não olha para a eternidade, não olha para o que está além, não olha para aquilo que está, para o gosto que está para depois da morte, né? Enquanto um crente, ele sempre, e ele falava em gênero, literalmente assim, na totalidade, é melhor, nesse sentido é melhor a ideia de eternidade, porque não basta formar bem uma pessoa humanamente, formar integralmente um ser humano. Eu acho que isso é fundamental. Vamos pegar uma família ideal, mas que não tem valores do eterno, princípios de eternidade, princípios da fé cristã, que aquilo que nós acreditamos, o céu, né? Qual é a nossa meta? É o céu. A meta da nossa família, a meta da nossa comunidade, da igreja, é o céu. No momento em que tu não tem metas de eternidade, tudo aqui precisa ter gosto, precisa ser... A preguiça se torna como que a gasolina para tu sentir gosto de felicidade. Então, a primeira ilusão da preguiça está aí. Ela é a gasolina para dizer assim, dorme mais um pouquinho. Tu não tem mais o que fazer. Não tem, nesse sentido. Então, acho que esse sentido de eternidade falta. Mas só isso, desculpa, Humberto. Não, acho que... Não, o senhor está coberto de razão e eu vou só concluir o pensamento aqui e depois já lhe devolvo e vou lhe questionar, assim, ó, sobre... O senhor trouxe esse lado sobrenatural, né? De que o tempo desperdiçado é glória de Deus perdida. Então, eu vou lhe questionar assim, sobre a assídia, né? Essa preguiça espiritual, essa preguiça que nos corrói o desejo de ser santos, né? De avançar na espiritualidade. Eu gostaria de ouvir um pouco do senhor sobre isso também, e só finalizando aqui, e pegando uma outra ideia que o senhor falou também, e que o Leandro falou, né? O Leandro falou da magnanimidade, e o senhor falou da virtude da ordem.
o problema disso tudo, me parece, né, é necessário sim ter um coração muito largo para viver o sentido do dever e botar o coração nos outros e servir e tudo mais. Mas isso, em termos psicológicos, gera um sofrimento, gera uma tensão interna, gera uma dor interna. E é preciso, então, exercitar uma certa fortaleza. No começo dessa história toda, no começo da luta contra a preguiça, a gente vai sentir uma tensão interna, assim, que vai parecer que alguém está batendo na gente. Existe uma dor quase física para que se vença a preguiça. Isso aqui é muito sério. O senhor também falou ali no começo da depressão, e aqui a gente nem está falando de níveis patológicos, né? A gente está falando de, pessoas que são biologicamente saudáveis, né? Existe uma dor. Então é preciso, para vencer a preguiça, é preciso ordem, é preciso magnanimidade, sim, essa generosidade, de ter um coração muito largo, de amar mais as pessoas, mas é preciso também ter essa disposição para sofrer e essa disposição para, de certa forma, morrer, né? Porque vencer a preguiça é morrer um pouquinho. Porque gera uma dor física, né? Quando a gente precisa acordar às 5 da manhã, quando o relógio desperta, e aí está o Christian, o nosso madrugador aqui, ele tem uma dor física para viver o minuto heróico, né? Para saltar da cama quando o celular vai despertar. Então, a gente precisa também exercitar essa virtude da fortaleza para nos tornarmos mais fortes. E como o senhor disse, padre, são pequenos atos diários, né? A força de pequenos atos diários e constantes que vão construir essa grande fortaleza. A pequena tarefa ali de arrumar a cama, de acabar uma atividade antes de começar outra, de não procrastinar uma atividade que é mais difícil, de não fazer uma atividade que é muito nobre, mas que não é o horário de fazer ela, como o Leandro falou, como o Roberto falou. Então, essas coisas, elas vão construindo aos poucos o construto da nossa personalidade, uma personalidade mais rígida, uma personalidade mais forte. E essa personalidade mais forte, com o auxílio da graça, ela vai se tornando mais apta a vencer a preguiça, né? Mas, enfim, fazendo esse fechamento, e agora eu calo minha boca, queria ouvir do senhor aí um pouco sobre a assídia. E depois que o padre falar, o Robinho fala, que levanta a mão, e a gente vai se encaminhando para o final. Vai lá, padre, pode ir. Eu vou pedir pro Robinho falar, e aí depois eu junto tudo, pode ser? Tranquilo, pode ser. Manda brasa, Robinho. Então tá, só breve, cara, é que esses dizeres do Humberto me trouxeram uma reflexão profunda, assim, porque que de fato, né, cara, a gente também não quer fazer pouco caso em atacar esse mal que é a preguiça, esse vício maldito, fazer pouco caso do efeito que ela causa, né, porque de fato, para que a gente lute contra isso, a gente precisa de uma determinada determinação, né? E isso e a gente vai ter que pagar o preço por isso. Quando eu ouço o Humberto falar, né, me surge assim na cabeça que, no fim das contas, esse morrer, aí, para que a gente possa vencer a preguiça, ele pode ser também dito como tu procurar a todo momento ser útil para todos, né? Então, no fim das contas, tu se tornar um servo de todos e viver dessa maneira, de forma perpétua, né? Tu sempre buscando, portanto, aí viver para os outros, né? E esse é o grande lance, né? Para que a gente vença a preguiça, a gente precisa ter essa grande renúncia de olhar para si, olhar para Deus e admitir que vive de maneira errada, né? No momento que a gente tenta resguardar a nossa vida para nós mesmos, né? Então, isso é uma realidade da própria palavra, né? Que é aquele que guarda a vida para si acabará por morrer,
né? Então, a lógica ela é toda lançada, né? Então, a partir do momento que a gente tem os elementos lógicos, então o que falta de fato é essa luta, não é? Então, só para pontuar isso, né, cara, que todos os dias a gente acorde buscando ser útil para os outros, porque em todo dia que a gente acorda, todos já foram úteis para nós, todos. O padeiro que fez o pão que tu vai comprar na padaria, o motorista do ônibus, a tua mulher, os teus filhos, os teus amigos, teus pais, enfim. Todos os dias que a gente acorda, todos já foram úteis para nós. O próprio Deus que te deu a graça de acordar em mais um dia, ele foi o primeiro a ser útil para ti. Então, a gente retribuir isso tudo, toda a graça que nos é lançada, e entregar essa vida que daí vem um ponto que só a fé corresponde, né, cara? Entregar essa vida com a tranquilidade que no dia que a gente der o último suspiro nesse mundo, a coisa não termina, né? A nossa alma imortal, ela segue aí o caminho daquilo que a gente fez em vida, e o justo juiz há de julgar tudo que a gente fez em vida, né? Viver com a tranquilidade de que esse mundo, esse tempo que a gente vive aqui não é o fim, né? No momento da morte, que a morte não é o fim, é o que acho que é a grande inspiração aí que eu tento me convencer todos os dias, né? Tento ouvir a Deus todos os dias essas verdades, para que a gente possa finalmente vencer esse mal que tanto nos assola. Obrigado, padre. Segue daí. Agora o padre pode amarrar tudo isso para fechar de forma grandiosa o nosso podcast. Vai lá, padre Cauê, dá o teu último parecer. Como é que a gente vence a preguiça, né? Esse vício, né? A assídia. Como é que a gente vence tudo? A gente, primeira coisa, pedir na oração. Nós precisamos entender que existe uma coisa que chama-se graça. E a graça pressupõe a natureza, diz a nossa fé. A teologia católica diz a graça pressupõe a natureza. Então, a primeira coisa que a natureza precisa é contar com a graça de Deus, fundamentalmente. Então, é pedir a Deus a graça da ordem, é pedir a Deus a graça da virtude. Eu sempre fui um crítico a certas práticas espirituais, porque eu achava, não, isso é um infantilismo, isso é um absurdo espiritual. E aí, na direção espiritual, o padre chegou e disse assim, tu tem dificuldade de acordar cedo? Tenho, padre, eu tenho dificuldade de acordar cedo. Então pede para o teu anjo da guarda, na noite anterior. E funciona. Absurdamente funciona. Padre Rubens! Funciona, fundamentalmente funciona. Não porque eu coloquei o relógio numa hora só e não em duas, num horário só exato, fixo, mas porque existe a graça está atuando naquela natureza humana frágil, pecadora. Então, o Santo Anjo da Guarda, ele vem socorrer. E é para isso que ele existe, para nos proteger, para nos conduzir, para nos guiar. Só que a gente não pode só se jogar na corda da graça, né? É isso que vocês falaram, desse senso de serviço. E esse senso de serviço que nós olhamos a partir, e para mim o grande exemplo de Nosso Senhor é o lava-pés, onde Jesus, diante de uma refeição, de um banquete, ele lava os pés dos discípulos, ele faz o absurdo, né? Não era ele que tinha que lavar os pés. Ele, inclusive, era o mestre, ele era quem ensinava, ele era o modelo para aqueles homens. E Jesus muda a lógica. Então, esse senso de serviço, de estar sempre pronto, né? Um dos motivos que, por exemplo, os padres usam o símbolo não é só para que a túnica, para a gente não ficar arrastando a túnica no chão. O símbolo, ele existe para que a gente lembre-se de estar sempre com os rins cingidos para estar pronto para qualquer circunstância da nossa vida, qualquer ação da nossa vida. Por isso que a gente usa aquela corda no meio da barriga ou da cintura, enfim, depende de qual tamanho que a gente tem. Por exemplo, eu com 134 quilos, a gente não sabe mais o que é cintura que é barriga. Então, é assim, essa noção de estar pronto para servir.
Na família, eu acredito que isso seja um pouco mais fácil, né? E como um dia eu ainda vou escrever um livro sobre a teologia do matrimônio, não sei quando, mas um dia eu vou escrever um livro sobre a teologia do matrimônio, nunca perder de vista que o esposo precisa ser o Cristo para sua esposa, e a esposa precisa ser a igreja para o seu esposo. Cristo e a igreja são esposo e esposa. Esposo e esposa são Cristo e a igreja. O Cristo que dá a sua vida, oferta a sua vida, que morre na cruz, mas ressuscita, e a esposa que está sempre aos pés da cruz, esperando o seu amado descer da cruz, ou amando o seu amado na pior hora da vida do amado, que é a hora da cruz. Então, essa é a figura que, dentro do matrimônio, faz com que se evite a preguiça. O solteiro, a solteira, ele precisa olhar com esse olhar grandioso, né, que o Leandro recordava, a partir de um princípio de um serviço que vai, como Marta, de Marta e Maria. Todo mundo critica a Marta, mas aí é nessa hora que a gente tem que se lembrar de Marta. Ela vai, faz de tudo para servir Jesus, faz de tudo para... A casa precisa ter a melhor comida para Jesus, a casa tem que estar limpa para receber Jesus, porque é o nosso melhor amigo. Essa prontidão, pronto para receber o Cristo, pronto para receber o Salvador. E uma última coisa que eu acho que é importante lembrar, eu li um livro, estou terminando de ler ele, que é sobre a síndrome de burnout e os padres, né? É importante ter esse senso grande do serviço, e o que o Leandro recordava, é fundamental isto. Mas nunca que a gente não pode esquecer de uma coisa que também é fundamental. O curador, ele é sempre uma pessoa ferida. O pai, o esposo, o pai é sempre uma pessoa ferida. A esposa, a mãe, é sempre uma pessoa ferida. Isso não significa que não tem que ter virtude, não tem que lutar contra a preguiça. Tem que lutar contra a preguiça, tem que lutar contra isso, sim. Mas é importante lembrar que, como diz a liturgia das horas, no tempo comum, o hino de vésperas, o descanso é também dom precioso. Descanso é uma coisa, preguiça é outra, né? Essa necessidade do serviço é fundamental, do ato de doar-se ao outro é fundamental, mas nunca esquecer que aquele que está servindo os outros também tem suas feridas, suas chagas, e que também precisa de cura, né? De cura. Se nós tivéssemos uma sociedade que sempre servisse o outro, que nunca ficasse presa na preguiça, nós não teríamos pessoas com as síndromes das mais diversas, no sentido de depressão e afins, né? Essas crises de ansiedade ou coisas assim. Se nós tivéssemos uma sociedade que servisse, como a nossa sociedade quer sempre ser servida, então aqueles que se ofertam demais também pagam por isso, né? O preço de doar-se muito pelos outros também fere tudo isso. Mas eu acho que lutar contra a preguiça, fundamentalmente, respondendo objetivamente, é servir como Cristo serviu a igreja. Lavou os pés dos discípulos, ofertou sua vida na cruz. Essa é a doação fundamental que faz lutar a graça, a oração em primeiro lugar, e depois um coração que seja capaz de abaixar-se, de diminuir-se, de esvaziar-se, para que o outro possa crescer. Termino com uma citação de João 3,30, importa que ele cresça e eu diminua. Então é importante que o outro cresça e a gente se diminui. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, pessoal, depois desse belíssimo encerramento do Padre Cauê, que abrilhantou o podcast com sua sabedoria, olha aí que moral, hein? Nós vamos encerrando por aqui este belo podcast, e que ele tenha servido para que a gente possa voltar os nossos olhos, né, àquilo que importa, né? A essa busca por virtude, a essa busca por ordem, a essa vencer os nossos vícios, nossos defeitos, vencer a preguiça e sermos aquilo que o Senhor quer que sejamos.
Padre Cauê com certeza voltará em outros podcasts, né? Vai voltar no nosso podcast sobre Cavaleiro do Zodíaco, um podcast culinário. O que tu acha, Padre? Fazer um podcast sobre comida? Gostei dos dois, sobre o Cavaleiro do Zodíaco sobre comida. Gostei dos dois. A ideia é boa. Pode falar de Cavaleiro do Zodíaco enquanto come. Enquanto come, olha só, fazendo comidas características de cada cavaleiro, né? Cara, isso aí, tudo que vocês estão falando e que o padre Cauê também falou, todas essas coisas entram naquele podcast que a gente falou dos hobbies, né? Se você não escutou nosso podcast sobre os hobbies, escute lá, porque é importante também para vencer a preguiça saber descansar, né? E um hobby, cozinhar, fazer essas coisas ajudam, saber descansar ajuda a viver, a vencer a preguiça, porque para todas as coisas há um momento, né? Há um momento de ver Cavaleiro dos Zodíacos, há um momento de descansar, há um momento de acampar, há um momento para todas essas coisas. E a gente, sabendo viver essas coisas, vai conseguir também ter mais ímpeto, mais força para vencer a preguiça, né? Faz o que deve, está no que faz. Muito bem, assim como é importante gastar as energias, também é importante repô-las, né? A gente tem que repor as energias também. Então, pessoal, este foi mais um podcast da Hora e da Chama Imperecível. Ficamos por aqui. Muito obrigado a todos que ouviram este podcast. Muito obrigado, meus grandes irmãos, por fazerem mais um podcast maravilhoso. Muito obrigado, Padre Cauê, por ter aceitado o nosso convite, né? E muito obrigado por futuramente aceitar nos próximos também. Já agradeço, já estou agradecendo na frente. Então, pessoal, não esqueçam de seguir o nosso Instagram, arroba Ordem da Chama Imperecível. Não esqueçam de seguir também o Instagram do Hub Católico e de assistir esse podcast no YouTube pelo canal do Hub Católico. Tá bem legal, tá bem bonito. Valeu, pessoal. Ficamos por aqui. Até o próximo podcast. Valeu! Valeu!